Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos de volta aqui para mais um quadro Observatório das Origens. Você já sabe, né? Virou já uma tradição, esperamos manter assim. Toda terça-feira a gente solta aí um vídeo, um preview do que a doutora Maura vai apresentar depois com mais detalhamento no podcast, no canal dela, que tem o mesmo nome desse quadro aqui, Observatório das Origens. Então, toda terça-feira à noite aqui no meu canal, a gente solta aqui um vídeo com duas, três notícias interessantes aí do mundo da ciência, sempre, e a gente admite aqui, porque a gente é honesto, sempre com o nosso viés criacionista, né, com as nossas lentes aí criacionistas de design inteligente, mas atualizando você com respeito a coisas bem interessantes aí no mundo da ciência, de revistas científicas importantes, e trazendo aqui a nossa interpretação. Bom ter você aqui de novo, Maura, tudo bem? Tudo bem, Michelson, muito bom estar aqui. É bem legal poder falar desses assuntos. Eu fico super animada. É muito Somos legal. dois. Sim. Até porque é uma pequena contribuição que a gente pode dar aí, né, para animar o povo a continuar lendo, pesquisando, divulgando o Interessando. Uhum. criacionismo aqui no nosso país, né? Maura, fala um pouquinho sobre o podcast, porque isso aqui, na verdade, é uma catapulta para sexta-feira, né? É isso mesmo. A intenção do podcast que sai na sexta-feira é ter mais tempo, mais tranquilidade para falar dos assuntos e também eu aproveito, Michelson, para contextualizar alguns assuntos, porque aqui a gente não tem muito tempo, por exemplo, de explicar algumas coisas, alguns conceitos que são importantes para a gente entender a informação. E aí, na sexta-feira, eu tenho mais tempo para poder fazer isso, mais tranquilidade, sem aquela coisa, né? Que agora na hora do almoço a gente tem os compromissos e na sexta-feira é mais tranquilo para isso. E aí eu mostro as imagens e tal. Então é um momento que eu gosto bastante, porque para mim é uma diversão, assim, sabe? Eu começo a gravar, começo a comentar e parece meio que a aula, né? Então. Eu sugiro aí que a galera ouça e não precisa ouvir tudo de uma vez, né? Então, eu coloco a minutagem na descrição. Então, se você se interessa por uma notícia específica, você clica lá no linkzinho, você para de ouvir agora, continua depois. Então, eu gosto bastante desse formato. Pessoal, aproveita aí agora, já se inscreve no canal, se não fez isso ainda, né? O Observatório das Origens. Se inscreva lá, acompanhe os conteúdos. Doutora Maura é bióloga e é doutora em ciências pela USP. Foi diretora do Museu das Origens lá em Galápagos. Tem uma experiência bem grande aí nesse mundo do criacionismo, da ciência. Aproveite esses conteúdos, tá? E quero também aproveitar para divulgar, mais uma vez, o site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br, tem muito material bom lá, tem uma loja virtual com livros muito bons, scb.org.br, e também o site da CPB, onde eu trabalho, cpb.com.br, temos ali na seção de livros, a seção, subseção Ciência e Religião, tem bastante material bom ali, bem interessante. E como disse a Maura, a gente faz aqui um trabalho voluntário, estamos aqui no nosso horário de almoço nesse momento, a Maura é professora lá em Blumenau, eu trabalho como editor aqui na casa publicadora da revista Vida e Saúde, está aqui atrás de mim, inclusive, na revista, do lado da Arca de Noé, ali, aqui, então acompanhe também esses conteúdos aí, viu, revistavidesaude.com.br. Maura, você selecionou dois temas bem interessantes para a gente conversar rapidinho aqui, para depois na sexta-feira detalhar lá no seu podcast. Vamos começar por aquele que interliga aí ciência e religião, que eu achei um tema bem interessante. Exatamente. O primeiro tema veio de um material de divulgação de um podcast que é promovido pela Universidade Northeastern, em que um professor chamado David Desteno, ele é um professor cientista, professor de psicologia da universidade, ele é diretor do Laboratório de Emoções Sociais, e ele tem um podcast em que ele tenta promover questões e debates relacionados a essa questão das práticas religiosas que estão envolvidas com a ciência. Então, será que existe aí essa intersecção? É possível, né? E aí, o que acontece? Ele entrevistou
um cientista, super cientista, que é o Dr. Francis Collins. Para você que não conhece o Dr. Francis Collins, ele foi por anos, quase 20 anos, diretor da Fundação Nacional de Saúde, lá dos Estados Unidos, que é um órgão extremamente importante, como se fosse, sei lá, o Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, é uma instituição que determina os padrões e determinados comportamentos, teve uma atuação bem importante na pandemia. Além disso, ele esteve por trás do projeto do genoma humano. Então, ele é um cientista de ponta, assim, super importante, mas é um cientista cristão. Maura, mas aqui... Oi. Só uma curiosidade que acho que é importante mencionar, o Dr. Francis Collins, por um bom tempo, enquanto dirigiu o Projeto Genoma, ele se dizia ateu, né? E depois de algum tempo aí pesquisando o DNA, o genoma, a complexidade da vida, ele acaba se tornando um cristão, né? E escreveu um livro bem interessante que existe em português com o título A Linguagem de Deus. Exato. Ele entende que Deus escreveu também no DNA e ali estão suas digitais. Então esse é Francis Collins. Exatamente. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui. Apesar do Collins ele ser cristão, ele é evoteísta, né? Uhum. Ele não compartilha essa vertente do criacionismo que nós compartilhamos aqui, de que nós somos criados numa semana literal, né, 7 dias ali, 6 dias Deus criou, 7º descansou, numa criação recente. Ele não compartilha dessa versão. Então, ele deu um passo interessante, né? Saindo do ateísmo para uma crença cristã, mas que ainda aceita aspectos do evolucionismo. Quem sabe esteja no caminho, né? Exatamente. Cada um tem seu tempo aí. Espero que o tempo dele chegue. Eu também já fui evoteísta, Mauro, então eu entendo que há um tempo, né? E as pessoas vão... creio que se forem honestas, intelectualmente honestas e sinceras aí com os dados e tudo mais, elas acabam depois percebendo que a coerência está em um dos dois extremos, né? Ou a pessoa é evolucionista naturalista, ou ela é criacionista bíblica, né? Meio termo aí fica bem complicado, quem sabe um dia a gente pode até falar sobre isso. É um bom tema para discussão também. E assim, eu gostaria de colocar algumas citações que ele comentou nessa discussão, né? Se as práticas religiosas fazem bem para a saúde, essa intersecção de fé e ciência, essas coisas. Ele falou o seguinte: olha, em meus 40 anos como cristão e como alguém que espero praticou uma ciência bastante rigorosa, nunca vi uma circunstância em que o que um está ensinando esteja em conflito com o outro, ou seja, ele nunca viu um momento em que o que a religião ensina está em conflito com a ciência. É lógico, né? Vamos ler isso aqui pela ótica de que ele é um evolucionista e a gente sabe como criacionista. Existem alguns pontos que nós discordamos da interpretação desses cientistas evolucionistas. Então, outra coisa que eles comentaram aqui é o seguinte, ele fala assim, especialmente as coisas que aprendemos na ciência, seja descobrir como funciona um eclipse ou como funciona o aparelho de Golgi, podemos ver essa beleza incrível que a ciência descobre. Ver a beleza também faz você querer ainda mais adorar o Criador da beleza. Não vejo por que essas coisas deveriam ser mantidas afastadas, em partes separadas da sua existência. Elas não são para mim. Então, eu achei essas citações bem fortes, né? E é basicamente aquilo que a gente sempre comenta. Um outro aspecto que eles comentaram também, que eu queria trazer, e eu achei uma discussão bem interessante, lembrando que esses artigos que nós estamos citando estão na descrição, quem depois quiser, de repente, acessar, você está preparando um sermão legal para a igreja, está preparando uma mensagem, quer colocar isso no sermão, coloca a informação e depois coloca a fonte, que é importante. É que eles falam a respeito dos benefícios que as pessoas que vão à igreja, as pessoas que têm uma religião, tem para a saúde, tá? E eu achei interessante por quê? Porque o artigo ressalta que, olha só, não é você ter uma religião. Por exemplo, eu aceito Jesus, eu não quero ficar presa em nenhuma religião. Não é isso, o artigo não discute isso. Ele fala inclusive que não existem estudos
para dizer se os benefícios são os mesmos. Ou seja, a questão aqui não é, por exemplo, a denominação, as doutrinas e alguns dogmas. Aqui tem a ver com você participar de uma comunidade. Apesar de que a gente vai ver que as coisas que a gente aprende, que são baseadas na Bíblia, têm influência na forma como a gente se comporta, né? Então, enfim. Mas aí eu queria trazer dados para vocês, baseado nesse artigo, é uma discussão na revista Time, que está online, é bem interessante. E ele diz o seguinte, ó, que teve um estudo que foi bem abrangente, que foi publicado pela JAMA International Medicine em 2016, que descobriu que mulheres que frequentavam qualquer tipo de serviço religioso mais de uma vez por semana tinham 33 menos chances de morrer durante o período do acompanhamento do estudo, que foi de 16 anos, em comparação com seus pares seculares. Então, eles tinham 2 grupos, tinha o grupo que ia à igreja, tinha o grupo que não ia. As mulheres, especificamente, que iam à igreja, descobriram que elas viviam mais do que as mulheres que não tinham esse comportamento. Além disso, frequentar regularmente os serviços religiosos foi associado à redução nas respostas de estresse do corpo e até mesmo na mortalidade, com os adoradores, né, os crentes, tendo 55% menos probabilidade de morrer durante o período de outro período de acompanhamento que eles fizeram durante 18 anos. E aí diz aqui, ó, além disso, valores extraídos da tradição religiosa como respeito, compaixão, gratidão, caridade, humildade, harmonia, meditação, preservação da saúde, parecem prever a longevidade, em vez do dogma pregado no altar. Então foi isso que eu comentei. Então o que eles tentaram isolar e de uma forma a interpretação deles conseguiram é que não é exatamente o ensinamento, o dogma que você obedece que vai te trazer esses benefícios, mas é o fato de você estar em comunidade e você exercer e você ter todos esses atributos que ele falou aqui, né? Então, essas evidências mostram que você ter esse tipo de atividade, você participar da comunidade, você se sentir útil, você ter uma participação ali, é bem importante. Lógico que a gente não vai tirar a importância das doutrinas e das coisas que a gente aprende, até porque todos esses comportamentos que eu falei aqui, né, humildade, caridade, todas essas coisas vêm da Bíblia. Então, é uma coisa meio que, né, tá juntinho ali. Só que mostra que quando a gente tem uma fé e quando a gente exerce essa fé, os benefícios são incríveis. E aí depois a gente tem o Franciscoli dizendo, olha, se você quiser ser um cientista e você tiver a sua fé, não tem como isso não ser coerente. Então, tipo assim, tá tudo certo. Isso é muito legal, são boas notícias, né? Muito a gente já sabia, mas... É bom ter dado, né? Exatamente. Curioso, Maura, que esse fim de semana eu tive a oportunidade de falar lá, fazer uma palestra na Igreja Adventista de Moema, em São Paulo, em que eu falei sobre qualidade de vida. Já está no meu canal aqui, é só procurar pelo título Qualidade de Vida. E eu falei lá de uma entrevista que fiz alguns anos atrás com o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, e inclusive faz parte desse meu livro aqui, O Poder da Esperança, que você pode, amigo que está nos assistindo aí, baixar gratuitamente o PDF, né, no site opoderdasperança.com.br. E uma das entrevistas que eu fiz e que constam desse livro foi com o Dr. Harold Koenig. E ele fala a mesma coisa que você acabou de dizer, né? Que não basta você ter uma religião, você precisa ter uma religião prática, você precisa viver aquilo que você crê, né? Então ele fala assim, ó, e é um cientista também, tá? Não é um pastor, um religioso falando isso, né? Ele diz que você precisa acordar cedo para ir para a igreja, você precisa fazer, só falta falar assim, culto familiar. Ele fala que é bom em casa ter uma religião prática, enfim, viver a religião. Aí essa religião vai trazer benefícios que se concretizam em até 7 ou 14, de 7 a 14 anos a mais, ou seja, promove a longevidade. Pelo visto, fomos feitos realmente para crer, né? Maura, temos um segundo assunto bem interessante aí, né? O tempo aqui é curto, mas depois no podcast você vai ter um tempo mais estendido, né? Então, vamos lá. Qual é o segundo assunto aí, para a gente ficar fascinado de novo? Bom, essa aqui eu achei fofa
E também é surpreendente. E eu falo assim, gente, como é que tem? As pessoas vão ver pela linguagem que eu vou reproduzir aqui dos cientistas que deram a entrevista, mas eu fico pensando como é que tem gente que vê isso e fala que foi a evolução que fez. Eu não consigo entender. Mas tudo bem, vamos lá, notícia. O título da notícia do site Inovação Tecnológica: descoberta a primeira molécula fractal da natureza. Você está vendo aí, o Mijanson está projetando o artigo que saiu na revista Nature. Se você aí tem uma noção de ciência, você sabe que a revista Nature não é qualquer revista. Mas o que eles descobriram? Eles descobriram a primeira molécula fractal que foi formada naturalmente, né? Então, o que é essa molécula fractal? Essa molécula fractal, ela foi descrita a primeira vez por um matemático polonês, ali em 1915. E essa molécula, ela é uma molécula que é geométrica, né? Só que o legal é que o tamanho da molécula, o formato da molécula é igual, o mesmo tamanho das partezinhas pequenas que formam a molécula. É como se fosse, por exemplo, que você vai ver agora a imagem, um triângulozinho formado por vários triângulozinhos, né? Então, e essa é uma fórmula que é até conhecida como triângulo. Sobe um pouquinho, Michelson, para o título da figura, que tem um nome, que é triângulo... Não, para o título, abaixo um pouquinho. Do título da imagem... tem o sobrenome de um cara. Abaixa um pouco mais. Isso. Sierpinski, alguma coisa assim. É o nome do triângulo que foi descrito pelo matemático, né? Que deu essa forma aí fractal. E aí você está vendo nessa imagem uma fotomicrografia, uma imagem de microscopia eletrônica que mostra uma proteína. Essa molécula que tem esse formato fractal é uma proteína sintetizada por cianobactérias. Cianobactérias são organismos unicelulares, né, formados por uma célula, procariontes. Então, se a gente for olhar ali na vida, né, eles seriam seres vivos relativamente simples, porque não tem núcleo, não tem muitos compartimentos dentro da célula. Só que esse tipo de cianobactéria acabou produzindo essa molécula com esse formato interessante. Aí os cientistas dizem o seguinte, nós tropeçamos nessa estrutura completamente por acidente, quase não pudemos acreditar no que vimos quando tiramos imagens dela pela primeira vez usando o microscópio eletrônico. Foram os cientistas do Instituto Max Planck lá na Alemanha. A proteína forma esses lindos triângulos e à medida que o fractal cresce, né, que a imagem, a forma vai ficando maior, vemos esses vazios triangulares cada vez maiores no meio deles, o que é totalmente diferente de qualquer conjunto de proteínas que já vimos antes. Aí ele continua. Normalmente, quando as proteínas se automontam, o padrão é altamente simétrico, com cada cadeia adotando o mesmo arranjo. Essas interações, olha só, e a gente já falou de padrão há alguns programas atrás. Quem acompanha a gente aqui já viu que eu comentei sobre um artigo que foi publicado falando dos padrões de design da célula. E olha a linguagem do cientista. Essas interações simétricas levam a padrões que se tornam suaves em grandes escalas. E aqui eu quero só ressaltar para finalizar, que diz o seguinte, o cientista se perguntando, será que essa montagem quase artística tem alguma função? A automontagem é frequentemente, olha isso, atribuindo uma linguagem teleológica à evolução. A automontagem é frequentemente usada pela evolução para regular enzimas, mas neste caso, a cianobactéria em que essa enzima é encontrada não parece se importar muito se o citrato, que é o nome dessa proteína, né, pode ou não se reunir num fractal. Por quê? O que eles fizeram? Eles mudaram o gene no DNA dessa cianobactéria que produz essa proteína em formato fractal. E aí eles viram que a célula, ela funciona normalmente com a proteína no formato fractal ou com a proteína num outro formato. Então, eles não encontraram exatamente uma função.
E o que eu acho aqui é que o cara fala o seguinte, ó, embora nunca possamos ter certeza absoluta das razões pelas quais as coisas aconteceram no passado evolutivo, este caso em particular tem todas as armadilhas de uma estrutura biológica aparentemente complexa que simplesmente surgiu sem nenhuma boa razão. Agora, olha só, existem estruturas biológicas que antes diziam que não tem nenhuma razão aparente, portanto, poderiam ser dispensáveis. Hoje a gente já sabe que tem função, né? Então, enfim, é muita coisa para discutir. Olha só. Nesse artigo, acho que eu falei bastante já. Lembrei de um outro tema que a gente pode trazer qualquer dia aqui, que é o DNA lixo, né? Que Exato. é uma ideia que foi para o lixo da história da ciência, na verdade. Exato. Deixa eu mostrar aqui também, Maura, só para indicar para os amigos mais umas leituras aqui em português. Eu publiquei um tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, né, em meu blog criacionismo.com.br, 2 artigos sobre fractais. Aqui está um, ó. Na verdade, o assunto é o mesmo, só que foram 2 ocasiões, né? 2009, ó. Cientistas decifram a estrutura 3D do genoma humano. E aqui está a forma, ó, esse desenho aqui, né? O glóbulo fractal. Então você pode entrar aqui, ter acesso à matéria, que veio também do site Inovação Tecnológica, né? E eu vou só ler aqui o que eu destaquei em bold aqui, alguns parágrafos, olha só. Eles falam aqui de organização. Então, primeiro, o genoma humano é organizado em 2 compartimentos. Depois aqui eles falam de forma muito inteligente. Aqui, de novo, organização, arquitetura. A densidade de informações alcançada é trilhões de vezes mais alta do que é encontrada em uma memória de computador. Você percebeu? Organização, design inteligente e por aí vai, né? E, curiosamente, nesse texto não há nenhuma menção a mutação aleatória, aleatoriedade, evolução ou coisa parecida, né? Quando o assunto realmente envolve complexidade tão grande assim, fica até constrangedor falar em acaso, né? Ou coisa parecida. E aqui, também em 2009, foi uma repercussão desse assunto no Jornal Nacional, na época, né? E aqui foi capa da Science, né? Esse mesmo assunto aí do glóbulo fractal. Quase não tenho tido mais tempo de assistir a telejornais, eu disse na época, né? Hoje menos ainda. Geralmente me informo mais pelas mídias impressas, etc, etc. Mas hoje, casualmente, assisti a uma reportagem que me chamou a atenção no Jornal Nacional. A reportagem destacou a matéria de capa da edição de 9 de outubro da revista Science. Aí está a capa do lado. O assunto é incrível arquitetura do genoma e a capacidade que o DNA tem de armazenar quantidade formidável de informação que supera em muito os maiores computadores conhecidos. A reportagem televisiva foi recheada com outros adjetivos que deixavam claro que o ar de maravilhamento dos pesquisadores e dos apresentadores, mas terminou dizendo que foi a natureza que encontrou essa solução elegante para armazenar informação. Nesse momento, a minha filha, que na época tinha 7 anos, olhou para mim e torceu o nariz. Claro, uma criança, desde que não condicionada pelo naturalismo filosófico, percebe a incoerência de se falar em design e informação e se negar o designer e a fonte de informação. Então, eu me lembro que eles falaram aqui, né, quando mostraram essa imagem do glóbulo fractal, que é impressionante o fato de que ele tem que se desrenovelar, né, quando há a duplicação celular ali, né, e depois se renovelar sem dar nós, porque a informação tem que estar disponível. Então é algo realmente fantástico, né? E que para nós, obviamente, aponta para o designer, né, Maura? Alguma coisa a mais? Nossa, não, assim, é impressionante. Eu realmente fiquei impressionado com... aquela coisa, né? Eu não vou falar de Deus aqui, então eu não acredito em Deus. Então, deixa eu dar essa função para a natureza ou para a evolução, porque daí cumpre o papel, né? Sim, a natureza é sábia, né? Eles falam assim. Exatamente, eu fiquei impressionada. Teve um tempo atrás aí, só para finalizar, que eu li um artigo falando de erros comuns, né, quando a gente vai falar de evolução. Um cara evolucionista mesmo escrevendo. E aí ele falou que um desses erros era esse, é quando você vai falar de evolução, atribuindo a evolução, ou a seleção natural, ou a natureza, essa ideia teleológica de que fez isso conscientemente com um propósito, né? Então, enfim. É isso. Não sei. Bom, aqui estão então 2 matérias para instigar vocês, né? Tem muita coisa boa para a gente falar e vamos continuar falando aqui toda semana. Aproveite aí, já anote na agenda, sexta-feira, no canal da Maura, o Observatório das Origens, que tem o mesmo nome desse quadro aqui, né? Ela vai detalhar esse assunto e outros mais, tá bem? Para você ver como o criacionismo é realmente
uma paixão, né? É algo assim que nos aponta para o Criador, para as maravilhas da criação e expande o nosso entendimento. Então, não perca, toda terça-feira à noite aqui no canal, esse quadro, e toda sexta-feira lá no canal da Maura, o podcast Observatório das Origens, tá bem? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.